Ei, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Diácono André, mais uma vez aqui, dando continuidade, né, ao nosso propósito, dando continuidade àquilo que Deus mandou a gente fazer, né, de estar a cada dia lendo um texto bíblico, um texto da Bíblia, né, e ficando à disposição, se o Senhor quiser falar com a gente no finalzinho do texto, ele fala, e se ele não quiser, a gente permanece somente com o texto bíblico. Tá? Eu estou muito feliz com tudo o que está acontecendo, né, através do nosso propósito desse texto bíblico. Tá bom? Deus está trabalhando grandiosamente nas nossas vidas. Né? Estou aprendendo muito juntamente com os irmãos, tendo esse compromisso de todos os dias, ou pelo menos de quase todos os dias, poder estar aqui para a gente compartilhar as coisas que estão escritas na palavra de Deus, tá? Vamos dar continuidade. Então, hoje nós vamos ler o livro de João, né? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão João. Lá no capítulo 2, a gente vai ler do verso 12 até o verso 25, tá? Que tem como título Jesus purifica o templo. O título é esse: Jesus purifica o templo. Senhor Deus e Pai, mais um momento, Deus, neste dia, nesta tarde ou nesta noite, elevo minha voz em oração, Senhor, juntamente, meu Pai, com seus filhos, meu Deus, para te pedir, Deus, para te agradecer a oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estar aprendendo, meu Deus, as tuas palavras, Pai. Peço ao Senhor, meu Deus, que abençoe os seus filhos, os seus servos, meu Deus, aqueles que estão assistindo este vídeo agora neste momento, meu Pai, que o Senhor abençoa, meu Deus, através do derramamento do Teu Espírito Santo, mais uma vez, meu Deus, sobre a vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha abrir os nossos olhos espirituais, o nosso coração, meu Pai, a nossa mente, o nosso entendimento espiritual, meu Pai, para que nós possamos, meu Deus, aprender mais uma vez, meu Pai, com o Senhor, Deus. Pai amado e querido, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 25, que tem como título Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Qual sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Meu Deus, que palavra, que ensinamento. Vamos começar, meus irmãos, sem perder muito tempo, porque esse texto aqui, se a gente for parar para analisar e falar bastante dele,
a gente fala com força, porque é um texto rico. Não só esse texto, mas qualquer texto da Bíblia, se a gente parar com um tempinho, colocar um copinho de água, colocar um copinho de café, pegar a Bíblia, orar ao Senhor pedindo entendimento, e se a gente ler a palavra do Senhor com cuidado, com zelo, assim como Jesus fez aqui na questão do templo, se a gente tiver zelo com as coisas do Senhor, meus irmãos, a gente passa um texto desse daqui falando durante horas, fácil, 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 fácil. A gente usa um texto desse aqui e tira daqui inúmeras, inúmeras, inúmeras pregações, ensinamentos e coisas para as nossas vidas, tá? Então a gente vai meditar e a gente vai entender um pouquinho mais desse texto. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Jesus ele tinha chegado a Cafarnaum, né? Ali Jesus ele já tinha feito o primeiro milagre dele, que era transformar a água em vinho, lá no casamento. E aqui Jesus ele já saiu dali, e aqui Jesus ele estava indo para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E no pátio do templo, quando ele chegou lá na igreja, quando ele chegou lá no templo onde deveria ser a festa da Páscoa, ele viu que tinha gente vendendo bois, ovelhas e pombos, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Olha que coisa. Jesus ele chega na igreja e vê que tinha gente vendendo coisas, tá? E tinha gente trocando dinheiro. O que eles estavam fazendo aqui nesse momento? Eles estavam, meus irmãos, eles estavam enganando o povo, vendendo animais que diziam ser sagrados para fazer os rituais que eram propostos naquele momento, e trocando e vendendo dinheiro, trocando dinheiro por dinheiro, entre aspas, santo, por dinheiro santificado, para poder ser dado como oferta. Tá? As pessoas vinham com o dinheiro sujo, vinham com o dinheiro do mundo, vinham com o dinheiro conseguido de forma errada, chegava no templo e trocava esse dinheiro de coisas erradas por dinheiros santos para poder ofertar na casa do Senhor. Da mesma maneira que eles vinham com esse dinheiro, compravam animais para ser usados nos sacrifícios. E Jesus, quando ele chega no templo e vê isso acontecendo, meus irmãos, Jesus expulsa no chicote. Jesus expulsa no chicote. Ele fez. A Bíblia vai dizer aqui, ó, então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Tirou os animais, espalhou as moedas, fez tudo. Jesus ficou irado com aqueles que transformaram o pátio da igreja, o pátio do templo, no mercado de lucro ilícito. Né? As pessoas elas eram forçadas a fazer essas coisas que eu falei porque elas eram alienadas ou elas eram ensinadas de forma errada por aqueles que se diziam ser os mestres da lei, por aqueles que se diziam ser os mestres das coisas do Senhor, pelos falsos cristãos, pelos falsos pastores, pelos falsos diáconos, pelos falsos presbíteros, pelos falsos evangelistas. Essas pessoas que tinham certa autoridade eclesiástica usavam disso para poder se beneficiar, né, a si próprio. As pessoas elas trocavam seu dinheiro, elas eram influenciadas a trocar também o seu dinheiro, assim como eu já falei. E Jesus, ele purificou o templo com um chicote para mostrar a ira de Deus por aqueles que abusam da fé pública e aqueles que zombam da adoração santa. É santo você ofertar na casa do Senhor. É santo você sacrificar algo ao Senhor. Hoje em dia, bem sabemos que não é necessário mais o sacrifício de animais, o sacrifício da vida. Hoje não é necessário mais, porque Jesus ele já fez isso por nós. Mas é santo você sacrificar algo da sua vida em prol do reino de Deus, em prol da sua própria vida, em prol do templo do Senhor. Isso é santo, é santificar-se,
É você sacrificar algo da sua vida, algo seu, em prol do templo. Mas isso tem que partir do irmão, da irmã, de mim. Não é de alguém ficar na sua cabeça falando faz, 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 faz. Eles vão estar agindo da mesma maneira que eles estavam agindo com aqueles crentes, com aqueles servos, com aqueles obedientes às palavras do Senhor. E aqui a gente vai ver que a medida de Jesus que ele tomou, qual medida foi essa? A medida de pegar um chicote e espantar aquelas pessoas dali. Essa medida, essa coisa, essa atitude que Jesus tomou, ela teve sobre medida. Ela teve, assim, ó, ela foi justa. Ela não foi extrapolada às coisas que estavam acontecendo. Jesus é justo. Jesus é justo. E quando nós irmãos, tem que procurar uma palavra bem certa para falar para os irmãos, por quê? Porque isso é um assunto delicado para a gente tratar nas coisas do Senhor. A ira, a raiva, os sentimentos pesados das nossas vidas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa natureza, fazem parte, ela é inerente do ser humano, tá? Porém, nós temos que controlar os nossos sentimentos. A ira medida, a raiva medida, justa pelas coisas do Senhor, ela é válida. Ela é válida, tá? Da mesma maneira que o nosso amor, ele é válido, todos os nossos sentimentos, porque isso é inerente nós, da humanidade, todos os sentimentos são válidos. Porém, meus irmãos, presta atenção, tem que ser medida. Porém, ela tem que ser justa. Porém, ela tem que ser certa. Paulo ele vai ensinar um pouquinho lá depois, irai-vos, mas não pecais. Ira, mas não peca. O que Jesus fez aqui? Jesus ele se irou. Ele pecou? Você vai falar para mim agora que Jesus pecou fazendo isso? Ele não pecou. Jesus ele nunca pecou. Tudo aquilo que Jesus fez na terra, nada foi pecado. Nada foi pecado. O que Jesus fez aqui, ele não pecou. Não pecou. Da mesma maneira, serve para nós. Para mim, serve para o irmão. Esse é um assunto delicado que deveria ser tratado com clareza pelo seu pastor, pelo seu presbítero, pelo seu diácono, pelo seu professor, pelas pessoas que estão na sua liderança. Deveria ser um assunto tratado às clarezas. Porém, não é. Por quê? Porque é mais fácil eu te ensinar de um jeito não pode e acabou, do que eu te explicar as coisas conforme a palavra de Deus vai dizer. Nesse texto que a gente está vendo aqui, Jesus ele fez isso não pecando. Então, como servos e seguidores de Jesus, não dos homens, de Jesus, as nossas atitudes medidas com justa justiça de Deus, ela é válida até mesmo no sentimento da ira e da raiva. Irar não é pecado. Você extrapolar a ira, a raiva, aí você está pecando. Porque Jesus ele chegou no templo e fez essas coisas porque estava se tratando das coisas de Deus. Das coisas de Deus. Logicamente que hoje em dia não é necessário mais a gente agir de uma maneira ríspida. Aqui era Jesus, a autoridade suprema, máxima, incalculável sobre tudo e sobre todos. Jesus. Tá? Hoje em dia nós temos outras maneiras da gente poder contornar essas coisas. Mas quando for necessário, nós temos que agir
de acordo, né, com os padrões da justiça. Tá? Às vezes esse tipo de ira pode desempenhar um papel importante no plano do Senhor. Um papel importante no plano do Senhor. Defender as coisas de Deus. Deixa eu falar outra coisa aqui, bem pertinho aqui para os irmãos. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele não precisa de advogados aqui na terra. Nós precisamos. Jesus é o nosso advogado. Jesus é aquele que nos defende. O Espírito Santo é aquele que nos guia. Porém, as coisas do Senhor, elas devem ser tratadas com zelo. Com zelo, com qualidade. Você tem que olhar para as coisas do Senhor e sentir vontade de defender, porque essa é a sua fé. Essa é a sua regra de vida. Morar no céu. E para morar no céu, você tem que defender aquilo que você acredita e tem fé. Aqueles que testemunhou as ações de Jesus tinha que escolher entre acreditar nisso ou não acreditar. As pessoas que viram Jesus fazendo aquilo deveriam tomar uma atitude na sua vida. Tá certo ou tá errado? Você vai acreditar que você precisa defender a sua fé, a sua crença, a sua certeza da vida em Deus, em Cristo, no Espírito Santo. Você tem que acreditar. E essa escolha partiu também dos líderes judaicos. Aceitar ou rejeitar as ações de Jesus indica que a gente está aceitando ou rejeitando a autoridade do Senhor nas nossas vidas. Sobre a sua missão e a sua autoridade na terra, tomando e tendo zelo com as coisas do seu Pai na terra. Tá? Seria apenas um homem fascinante que fazia coisas maravilhosas? Seria ele apenas um bom mestre com uma mensagem interessante? Jesus. Aqui a gente está falando de Jesus. Será que ele era só um homem comum que tinha a autoridade de pregador? Que tinha autoridade para falar as coisas do céu? Será que ele era só um mestre que estava aqui na terra ensinando? Será que ele era um louco que ficava falando as coisas, né, ao vento e ao relento? Será que ele ficava, né, delirando sobre as coisas que ele estava falando? Ou Jesus, ele era de fato Deus, o Espírito do Senhor como homem aqui na terra que viveu entre nós? De acordo com a palavra de Deus, Cristo é Deus. De acordo com a Bíblia, Cristo é Deus. E ele tem o poder de nos oferecer uma vida nova. Os discípulos que andavam com Jesus descobriram essa verdade e foram transformados em alguns dos maiores líderes, não somente da igreja, né, não somente religiosos, né, não somente mestres das coisas do Senhor nos seus dias. Tomamos como exemplo muitos discípulos, os discípulos de Jesus, né? Aqueles que não andaram até mesmo com Jesus, nos ensinando com as palavras que colocaram na Bíblia Sagrada, nos ensinando com o testemunho de vida, pessoas que passaram pela vida de Jesus aqui na terra, que testemunharam e deixaram relatados e deixaram escritos aqui na palavra do Senhor coisas que foram aprovadas por Deus para estar escrito hoje na nossa regra de fé, na nossa regra de vida, que é a Bíblia Sagrada. Deus, ele tem o poder de transformar e de nos fazer da mesma maneira. Deus é supremo. Deus é o criador de todas as coisas. Se é dele, se você crê que é dele, Deus, ele com certeza ele pode transformar a sua vida também e fazer o mesmo na sua vida. Se você crê que Jesus ele fez essas coisas, ele pode, se ele quiser e se você quiser buscar a Deus, ele também pode fazer isso. Meus irmãos, se você
estressado demais, pede a Deus. Pede que Deus derrame o teu Espírito Santo na sua vida, que ele vai te transformar em uma pessoa menos estressada. Se você é aflito demais, pede a Deus. Pede ao Espírito Santo para poder estar do seu lado. Meus irmãos, se você é ansioso demais, pede a Deus. Pede ao Espírito Santo. Se você é preguiçoso, se você quer fazer algo mais, pede a Deus, pede ao Espírito Santo, que eu tenho certeza absoluta que ele vai trabalhar na sua vida, assim como ele trabalhou na minha vida, assim como ele trabalhou na vida de muitas pessoas que estão ao meu redor, assim como ele trabalhou na vida de todos que buscaram ser defensores da fé cristã, que buscaram ser adoradores de Deus, adoradores do Senhor, todos aqueles que buscaram ser evangelistas, mestres, doutores, todos aqueles que buscaram ser pregadores, cantores, adoradores, todos aqueles que desejaram ser evangelistas, missionários, todos aqueles que desejaram ser diáconos, todos aqueles que desejaram trabalhar na casa do Senhor, todos aqueles que desejaram servir a Deus, um dia teve que levantar a mão para o céu e falar: meu Deus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Eu te aceito. Eu te reconheço. Eu me batizo, porque eu creio que isso é necessário, eu externar a minha fé, mostrando que eu creio na salvação do Senhor sobre a minha vida. Tudo isso é necessário, meus irmãos. Mas é necessário a gente ter zelo com as coisas do Senhor. É necessário a gente guardar as coisas do Senhor. É necessário a gente ver as coisas erradas na casa do Senhor e não se acomodar com isso. Isso é difícil, meus irmãos. Essa palavra agora é difícil, é complicada. Você vê uma coisa que está fora dos padrões bíblicos, e você tem uma vida reta, e você tem uma vida justa, é difícil, tá? É difícil você ver e ter que aceitar o erro daqueles que deveriam estar te ensinando da forma correta. Peça a Deus para fazer as coisas conforme a sua vontade. A sua vontade que eu digo é de Deus, tá? Não é sua, não. Porque, meus irmãos, é complicado. A obra do Senhor é complicada. Você vai ver muito disso. Mas você tem que confiar, você tem que crer, você tem que falar com Deus, você tem que ser íntimo de Deus, você tem que ser íntimo do Espírito Santo. Você deve ter o discernimento. Não vai querer pedir explicações para Deus, não vai querer pedir explicações para Jesus, para o Espírito Santo, não vai querer tomar a atitude que Jesus tomou aqui neste momento, se você está com a vida errada. Se você está todo errado, não vai tomar esse tipo de atitude que Jesus tomou. Jesus era santo. Jesus, neste momento, ele estava santificado. Jesus, ele veio na terra como homem, viveu como 100% homem, e ele não usou da sua autoridade divina para fazer as coisas aqui na terra, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele se absteve de toda a sua glória e se fez homem, se fez como um pecador. Então, meus irmãos, Jesus, ele esteve como homem. E como homem, ele estava fadado a errar e a pecar. Porém, Jesus, ele veio nos ensinar que é possível viver uma vida em santidade da maneira que ele viveu. Da maneira que ele viveu,
é o exemplo que nós temos que seguir para sermos santificados todos os dias das nossas vidas. Aqui, meus irmãos, já passa um pouquinho do texto que nós lemos. Aqui a mensagem já vai para um outro lado que não é o propósito desse texto. Tá bom, meus irmãos? E até aqui o Senhor vem falando, até aqui o Senhor vem nos ensinando a respeito desse texto. Desse texto aqui, foi até aqui que o Senhor me trouxe no dia de hoje. Tá? Eu espero que o irmão seja abençoado, seja transformado e que o irmão preste atenção em tudo aquilo que Deus falou agora no nosso meio. Por favor, meus irmãos, meditem, saiam de dentro da caixinha que te fecharam e que te colocaram. Meditem na palavra do Senhor, no texto. Procure o texto, o contexto e o que ele está dizendo. Tá bom? Não venha com comentários aqui embaixo usando outro texto, usando outra coisa para querer justificar alguma coisa que eu falei de errado. Usa o texto e as coisas que estão conexas a este texto. A Bíblia é um livro imenso, é um livro sagrado imenso, que a gente pode tirar tudo que a gente quiser, tá bom? Todas as respostas para tudo, você consegue basear tudo na Bíblia, tá bom? Inclusive outros textos que vai falar também sobre a ira, sobre a raiva, sobre as atitudes que a gente toma. Com certeza, meu irmão, você vai conseguir encontrar várias outras coisas falando, talvez ao contrário disso que eu falei aqui. Mas eu estou falando sobre este texto, sobre essas coisas, sobre as atitudes de Jesus, que ele tomou nessa situação onde estavam vendendo bois, ovelhas e pombos, onde estavam trocando dinheiro, onde estavam enganando você, onde estavam enganando os servos dele, onde estavam enganando os seus filhos, onde estavam enganando as pessoas inocentes para benefício próprio. Cuidado, 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 cuidado. Meus irmãos, obrigado. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor, meu Deus, me concedeu de estar aqui mais um momento, Deus, falando da Tua palavra, Deus. Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor guarde em meu coração, no coração, meu Deus, de cada um que viu, que ouviu e que participou, meu Pai, aqui deste momento, Deus, de ensino, neste momento de leitura do Teu texto, da Sua palavra que o Senhor deixou registrado para as nossas vidas, Pai. Meu Deus, abençoa cada um, meu Deus, cada filho e servo do Senhor, meu Deus, de uma maneira poderosa, Pai. Guarda no nosso coração todo o seu entendimento, Deus, e o que não for do Senhor, retira, meu Deus, e faça com que nós guardemos somente, meu Pai, as coisas que o Senhor tem para ensinar para cada um, meu Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Fica na paz, meu irmão, a paz do Senhor.